Se você faz parte do grupo de milhões de brasileiros que se encontram em situação de endividamento, falta de qualidade de vida, falta de saúde financeira, você precisa conhecer a APILF, Associação Brasileira de Promoção à Inclusão e Liberdade Financeira. E para esse bate-papo especial, aonde você vai conhecer a PILF e as soluções que ela traz para você que se encontra nessa situação de baixa saúde financeira. Claudemir Rodolfo, economista, consultor de empresas e diretor executivo da PILF, vai trazer todas as informações aqui para você. Claudemir, na nossa roda da vida, a gente tem alguns pilares, né? A gente tem a saúde física, a saúde emocional, a gente tem a nossa vida pessoal, nossa vida profissional e a saúde financeira me parece ser um pilar extremamente importante para que essa roda opere de uma forma com qualidade. Sim, Vamos falar um pouquinho sobre isso? sim, sem dúvida, porque o que que acontece? É, esse aspecto do equilíbrio financeiro das pessoas e das famílias, ele foi um pouco menosprezado no sentido de que muitas pessoas estão com uma perspectiva da vida de décadas atrás, onde esta montanha-russa financeira Uhum. ela não é o que é hoje, né? Hoje, se o indivíduo, se os componentes integrantes de uma família se descuidarem, se eles cederem espaço para o descaso, para a desinformação em relação a essa questão financeira, isso pode levar todos os integrantes dessa família a uma situação de extremo sofrimento, né? E que vai trazer, vai desencadear outras consequências, não só na sua saúde emocional, mas também na sua saúde física. Claudemir, a gente tem muito conteúdo pela frente. Esse é só o primeiro vídeo do canal da PILF. Gostaria que você, aqui ó, olhando aqui para essa câmera, convidasse as pessoas para curtir o vídeo, compartilhar principalmente com tantas pessoas que precisam conhecer aqui o conteúdo da PILF. Pessoal, sigam a PILF nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal no YouTube e venham contribuir nesse movimento, porque o que nós estamos iniciando, de fato, é um movimento que visa, olha, pessoas, que está buscando as pessoas, que está buscando contribuir de alguma forma, né, com maior ou menor relevância, a gente não está preocupado com isso, mas de alguma forma contribuir de forma positiva para amenizar todas essas questões difíceis que trazem tanto sofrimento, né, tanta angústia. E baseado na situação financeira. Claudemir, hoje então são não milhares, mas são milhões de pessoas passando por uma situação completamente desconfortável com relação a finanças e não está tudo bem. Não é normal não ter saúde financeira. Sim. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esses números que assolam o nosso país. Hoje, segundo o último censo do IBGE, somos aproximadamente 203 milhões de brasileiros, algo em torno disso. E segundo o último levantamento realizado pelo CNC, que é o Conselho Nacional de Comércio, na verdade, foi só a ratificação, o ajuste mínimo de um número de pessoas endividadas que é estarrecedor. Esse número foi de 77%. Ele vem oscilando, né? 76, 77, e a tendência é que suba, tá? Para Nossa. os próximos meses Uhum. e entrando para o próximo ano, pelo menos, a tendência é de aumento desse número. E desses 77% de endividados, nós temos pelo menos 30% que são pessoas que já estão com algum tipo de inadimplência. Uhum, E uhum. temos outros 11% que estão na iminência, que vão entrar, muito provavelmente, poucas delas vão escapar disso, nesse índice de inadimplência,
o que vem, vamos dizer assim, trazendo para a gente, empurrando a gente, movendo a gente para esse movimento, para esse propósito, Uhum. porque a gente que está todo dia ali lidando com isso, observando, tratando, recebendo, acolhendo as pessoas, e falando por quem também já tem experiência nisso, já passou por isso, Uhum. é muito duro, sabe? Uhum. Uhum. E a forma como todo esse contexto se constrói, como ele é pensado e implementado, isso traz realmente uma profunda indignação, Uhum. porque a gente percebe que as pessoas estão sendo vítimas de despreparo, de desconhecimento Uhum. e perdendo por conta disso, às vezes, a condução da própria vida. Uhum. Então, tem diversos fatores pelo qual a pessoa chega numa situação de endividamento e a PILF vem para abrir esse caminho, para dar uma luz, para trazer realmente a luz no fim do túnel, porque, como você falou, são milhões de pessoas que estão nessa situação e muitas vezes, né, Claudemir, a gente fala aqui de pessoas que têm o seu emprego, que têm uma renda, mas que por vários fatores acabaram extrapolando aquela renda, fazendo mais do que podia, né? Gastando mais do que podia. Só que isso, como você falou, vem aí de uma situação cultural e Sim, não está tudo bem, não não, é normal, né? não, Nós temos que entender que nós viemos aqui para ser prósperos e abundantes perfeito. e a PILF vem para trazer essa saúde financeira e trazer essa educação. Sim, a PILF é mais um soldado, vamos dizer assim, nessa batalha que é uma batalha muito importante para as pessoas, para as famílias, para os jovens que daqui a pouco vão estar entrando na idade economicamente ativa, né? E a gente enxerga a PILF mesmo como, de fato, assim, uma ponte, sabe? Uhum. Porque uma ponte feita com qualidade, com estrutura, com solidez, para suportar essa, essa demanda elevada Uhum. de pessoas realmente necessitando de amparo, auxílio, assistência, orientação, e também dos profissionais que têm se qualificado, que estão se qualificando hoje para atender a essas pessoas. Porque tem muitos profissionais, tem muitas pessoas que estão realmente imbuídas desse propósito, Uhum. né? Elas Uhum. são pessoas que são profissionais, trabalham, recebem pelo seu trabalho e está tudo certo em relação a isso, mas conseguiram aliar essa questão do seu trabalho com esse propósito de chegar até pessoas, de auxiliar pessoas, de amparar e de servir como caminho para que as pessoas consigam recuperar discernimento, muito ou pouco, né? A gente não Uhum. está aqui para nós mudando, nós não mudamos ninguém, né? As pessoas é que se modificam, elas que fazem esse movimento. E também para conseguir construir esse contexto que você entende muito bem, que você colocou, que é o seguinte: nós somos destinados à prosperidade. Uhum. A prosperidade, a liberdade, a prosperidade são valores fundamentais, são pilares que a gente precisa entender e se apropriar deles para conseguir viver melhor, para conseguir deixar melhores resultados, um, um legado, qualquer que seja, Verdade, deixar assim, um um legado legado. feliz, né? De Sim, qualidade de vida. sim, e eu vou aproveitar eu vou pegar o gancho numa questão que você colocou que é muito importante, endividamento, inadimplência, isso não está ligado a renda, né, a quanto a pessoa ganha, não está ligado à atividade que ela atua. Não, nós temos pessoas endividadas em todas as áreas que você possa imaginar, Não né? importa a classe Não, social, não não, importa quanto que ela não, ganha, não importa a não. profissão. Esse é outro modelo mental, outro drive de tempos atrás. Por quê? Porque antes, de fato, as pessoas menos informadas financeiramente eram as pessoas que saíam do interior e tinham menos, de fato, instrução.
né? Embora a maioria delas fossem pessoas muito sábias e talvez até por conta disso que a gente enxerga os mais sábios até do que nós, Uhum. mas eram pessoas de fato menos instruídas, né? E que aí acabavam se atrapalhando numa ou outra decisão em relação a isso. Mas hoje não é isso. Nós recebemos pessoas na associação, contadores, Uhum. que eles levam as mãos à cabeça e dizem o seguinte: eu não sei como eu vim parar aqui. Ou seja, a pessoa que teria o conhecimento dos números. Exato, exato. Aham, Então, assim, aham. eu não consigo explicar, Uhum, né? Por quê? Porque realmente é um contexto intrincado, sabe? Então, uhum, assim, se você quiser, em determinado momento a gente pode aprofundar um pouco mais nisso, porque isso realmente é um vale, né? Não é um buraquinho, é um vale. Então, assim, é, não, quando a gente trata de endividamento, uhum, né, de inadimplência, de dificuldade para arcar com seus compromissos, impossibilidade para arcar, não estamos falando de faixa de renda, nós uhum, estamos falando de profissões, de um tipo de profissão ou de outro tipo de profissão mais qualificado, menos qualificado, não tem a ver com isso, uhum. Ou seja, hoje o endividamento é um caso de saúde pública. sem dúvida, sem dúvida. É um caso de saúde pública que ele é como aquela sujeira varrida para debaixo do tapete, Uhum, que ninguém quer ver ela, e que se ela se espalhar, se as pessoas começarem a perceber e entender isso, elas vão começar a se perguntar o que está por trás disso. Por uhum, quê? Porque o que está por trás disso não é um acidente. Veja bem, nós estamos num contexto de 77% das pessoas endividadas, das quais pelo menos 40% vai chegar em inadimplência, não conseguir uhum. pagar na E data. alguém está recebendo por esses Exato. 77%. Alguém está. Muita gente está Alguém está ganhando, feliz, tem infelizmente. muita gente feliz com tudo Uhum. isso, sabe? Então, Claudemir, é nesse sentido que você coloca muito bem que, de fato, é uma questão de saúde uhum, pública e que só não é, hoje ainda, tratada desta forma porque não há interesse nisso. Claudemir, a gente tem tanto conteúdo, estou muito feliz de poder fazer parte desse projeto. E sabe o que que eu quero? A gente agora vai falar exatamente o que que é a PILF, mas eu já queria que você fizesse o convite para as pessoas que estão numa situação de endividamento que venham conhecer a PILF. Então, pode convidar o pessoal aqui nessa câmera. Pessoal, por mais tentador que seja, né, não fujam do problema, olhem para ele e apenas façam o seguinte: para conseguir dar solução para ele, olhem para ele de uma forma mais racional possível, procurem tirar toda a emoção e a partir do momento que vocês olharem para ele, busquem pessoas, profissionais, instituições que possam lhes auxiliar nessa nesse desafio, nessa batalha que você vai ter que enfrentar. Você não vai poder Uhum, fugir dela, porque ou você enfrenta ela ou ela vai acabar com você. uhum, Então, a PILF foi concebida com esse propósito, com esse objetivo, e aguarda cada um de vocês lá para, da forma adequada, da forma apropriada, acolher, amparar vocês e instruir. No seguinte sentido, viabilizar a instrução, o atendimento, a gente está fazendo esse papel da ponte. Então, você que está tendo acesso a esse conteúdo, a essa oportunidade, nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal. inclusive sem vergonha, né, Sim, sim, Claudemir? sim, Sabendo que tem a PILF que pode te ajudar sim. em todos os setores, né, para realmente dar essa luz no fim do túnel. O que que acontece? Nesse contexto, a questão emocional, ela é extremamente desfavorável, né? Então, Aham. assim, venha para a PILF, né? Venha até nós. Se você conhece alguém que esteja passando por essa situação, indique a PILF, porque a gente vai, da forma adequada, trabalhar isso
nós vamos procurar auxiliar você a carregar esse fardo. Por quê? Porque nós estamos preparados para isso, inclusive de uma forma muito melhor do que essa pessoa está preparada. Por quê? Porque como ela está abalada emocionalmente, ela não vai conseguir. Muito bom. Vamos falar então o que que é a PILF, Sim, Claudemir? a PILF é a Associação Brasileira de Promoção à Inclusão e Liberdade Financeira. Quando a gente fala de inclusão e liberdade financeira, inclusão é no sentido de, justamente nesse processo que a gente acabou de mencionar, acolher as pessoas que estão com dívidas, acolher as pessoas que estão com inadimplência, olhar para a situação dela individualmente, né? O que que pede a situação daquela pessoa em específico e dar direcionamento, apresentar alternativa de solução e, junto com estas pessoas, identificar qual é a melhor alternativa de solução para elas, porque isso envolve decisões. Então, no momento do atendimento, o que que a gente está fazendo? A gente procura deixar esse fardo mais leve, procuramos dar as alternativas, apresentar quais são as alternativas possíveis naquele momento, e aí dá a indicação, e ela, com esse fardo mais leve, vai ter um pouquinho mais de discernimento já para conseguir entender e escolher aquela que é a melhor alternativa para si. E lembrando, Claudemir, que é um passo a passo. Exato. Então você chega na PILF, faz, né, entra na associação, faz o teu cadastro, e aí vem esse passo a passo que, como você falou, às vezes um passinho que eu dou já tira esse fardo, já tira esse peso das costas e eu consigo olhar para minha situação de uma forma mais leve. Sim, sim, de uma forma em que você volte a acreditar que consegue. Porque muitas, inúmeras vezes as pessoas chegam até nós Meu Deus. convictas de que não conseguem. Claudemir, eu tenho várias perguntas para você. Bom, temos ainda Várias. a inclusão. Então, a inclusão financeira é esse processo, né? De tentar recuperar financeiramente aquele passivo, né? De resolver ele. Para a pessoa voltar a ser um cidadão normalmente, novamente inserido no cenário financeiro. Tá? Então, ali a gente está tratando de inclusão. Quando a gente vai para a liberdade financeira, aí sim a gente está falando de conhecimento, de instrução, de percepção, de conseguir enxergar as coisas de fato como elas são. Sabe? E parar de cair em equívocos, de cair em armadilhas que estão lá, realmente foram construídas para estar lá, para pegar. Tem aquele ditado que diz assim, né? Só lobos caem em armadilhas para lobos. Então, assim, as armadilhas estão lá, mas elas estão lá para lobos. Então, os lobos vão cair nelas. O que isso quer dizer? Que a gente tem esse propósito e aí é que, de fato, a gente vai conseguir transformar isso num movimento, que é o de entregar para as pessoas mais discernimento, mais entendimento, mais conhecimento, para conseguir, muitas vezes, redirecionar a sua vida, tá? Porque... Então, o caos instalado. Sim. Quando a gente está lá no fundo do poço financeiro, o caos Sim. está instalado. Sim, então, vocês trazem esse mínimo de conforto inicial para que a pessoa possa começar a caminhar, como você falou, trazendo essa pessoa, colocando ela de volta no cenário financeiro, para que ela seja ativa financeiramente, economicamente, na sociedade, né? Até mesmo dentro da sua própria casa, e depois trazendo essa parte de promoção e educação que vai levar ela à liberdade financeira. Exatamente, é bem isso mesmo. E aí, com isso, a gente vai conseguir contribuir de uma forma positiva para diminuir esse contexto. Tá? Então, por isso que para nós a gente não tem dias ruins, a gente não tem, né? Por quê? Porque todo dia que a gente acorda e levanta, a gente tem isso para nos impulsionar, que é o seguinte... É uma verdadeira missão. É uma missão.
É uma De missão. trazer essa luz no fim do túnel para as Exato, pessoas, para que elas retomem essa exato. qualidade de vida. A gente acorda, abre os olhos e lembra o seguinte: tem gente precisando da gente, tem Ai, gente esperando a gente. muito legal. Em relação a essa questão do acolhimento, aí uma das últimas etapas que a gente precisa vencer, né, que a gente vem enfrentando diariamente na nossa atividade é o seguinte: fazer as pessoas entenderem que não é solução fácil, que Uhum, é um processo. As uhum, uhum, pessoas, por conta desse modelo que foi criado lá atrás, elas vêm buscando solução fácil, rápida, simples. uhum, Vai ter se for um outro golpe. Se não uhum, for um outro golpe, vai ser processo. É o que a gente uhum, sempre fala. Gente, é uma guerra. Uma guerra são várias batalhas, né? Então é um processo e aos poucos as pessoas, os associados vão entendendo, internalizando isso, porque eles também vão se fortalecendo, né? uhum, E em relação aos valores que você colocou, a gente tem a, a verdade, né? Transparência, os propósitos elevados nossos de amparo, auxílio, orientação. É, um outro valor que é muito importante também é empatia transformadora, né? Ou seja, tem pessoas que chamam isso de compaixão, uhum, né? Por quê? Porque você ser empático, né, com a pessoa que está, né? Você passar na rua, ver um mendigo e ser empático com ela, com aquela situação que ela está vivendo, mudou o quê? Né? Mesmo que não seja em relação àquela pessoa, mas mova essa energia, então, que foi criada da empatia, de tipo assim, em conformidade com aquela situação, e vá fazer algo por alguém, uhum, sabe? uhum. Seja de que forma for. Só olhar não vai adiantar, Não, né? não. Então, assim, a associação ela tá com isso internalizado, né? Na cultura dela. Empatia transformadora. Uhum. Aonde que a PILF deseja chegar? Qual é a visão? A PIUF, ela será a instituição que vai ser a número um, ela vai ser a referência nacional para modificar a vida, a realidade financeira dessas pessoas. Então, a nível nacional, ela vai ser a associação, a instituição que, número um, na promoção do desenvolvimento desse conhecimento financeiro e também de si mesmo, sabe? De entender, de conhecer a si mesmo e o contexto em que ela está inserida. Por quê? Porque dessa forma ela vai conseguir criar uma perspectiva diferente, uma ótica diferente, atuação diferente e resultado diferente. Uhum. Claudemir, é maravilhoso saber que existe uma luz no fim do túnel. Com certeza aqui na minha cabeça também já vem passando pessoas que eu possa estar indicando, estar Sim. trazendo, mandando aqui o conteúdo, né? Mandando aqui os vídeos também da PILF, porque realmente as pessoas precisam entender que elas podem ser ajudadas. E aí a gente estava comentando antes ali sobre os milhões de pessoas que estão em situação de endividamento no Brasil, e a situação ela é tão grave que ela pode, inclusive, chegar a pessoa querer inclusive botar um ponto final em tudo. Como é que o pessoal chega lá na PILF? A gente está falando aqui de endividamento, mas tem aquela situação que é drástica, onde a pessoa não dorme, acorda já com advogado ligando, acorda já com cobrador ligando, ameaças, né, de vamos pegar teus bens. Como que as pessoas chegam na a PILF? A gente, infelizmente, tem conhecimento disso, de que pessoas acabam chegando a medidas extremas por conta dessa questão, que é uma questão isolada, Uhum, ver a que ponto a gente chegou em relação
a atuação que a gente verifica, que a gente percebe hoje. Uhum. Literalmente é isso. Ah, então, morreu, se matou, e aí? É isso. Entendeu? Então, assim, o que que acontece? A pessoa não vai perdendo gradualmente o valor. E Aham. quando o que mais tem valor são as pessoas, Uhum, né? uhum, Então, a, o cenário, o que a gente encontra quando as pessoas chegam à uhum, associação, ele vai oscilar desde uma capacidade de ainda conseguir ter alguma capacidade cognitiva de raciocínio, mas conforme isso vai se agravando, essa parte emocional vai abalando completamente o cognitivo das pessoas e elas vão comprometendo toda a sua capacidade de análise, de entendimento do contexto, e aí viram presas fáceis uhum, na mão de escritórios de advocacia, de assessorias de cobrança, de uhum, bancos, uhum. É financeiras, porque vem e faz aquele cooperativas. terrorismo. Sim, sim, assim, elas se tornam presa fácil, por quê? Porque existe toda uma estrutura ali para aparelhar essa contraparte. E aquela Uhum, pessoa, o cidadão, em último caso aquela família, mas pelo menos aquele cidadão, é ele com ele. uhum, uhum, E aí ele não se deu conta ainda de que ele dificilmente vai conseguir sozinho. uhum, uhum, E aí a gente encontra vários níveis nisso, né? Vários graus vamos dizer assim, né? De patológicos dentro deste problema de saúde pública. uhum, Esses níveis vão oscilando. Mas até nos mais leves, a gente tem casos, por exemplo, de pessoas que, vamos dizer assim, muito instruídas, uhum, muito capazes, mas que, quando estão tratando desta questão, elas perdem completamente essa parte, o discernimento, o entendimento, e a gente já pôde atender algumas delas e encaminhar e orientar, e aí as pessoas conseguem entender o quanto essa parte emocional ela abala, ela compromete, ela dificulta tudo. uhum. E o quanto que é importante saber que tem a PILF que pode ajudar, inclusive em todos os âmbitos. Sim, A gente vai ter muito conteúdo, né, nesse canal que está se iniciando e que é muito importante que as pessoas compartilhem, que as pessoas curtam os vídeos para que ele chegue cada vez mais longe. Como a gente já falou aqui, é uma questão de saúde pública sim. e não está tudo bem, não estar bem economicamente, não estar bem financeiramente, não está tudo bem. O certo é estar em liberdade, né? Liberdade financeira aqui, como a Apilfi tem já no seu nome, é estar com saúde financeira, é estar bem, que impacta em todas as outras áreas da vida. E você tem algum exemplo que você pode dar para gente de pessoas que chegaram lá completamente já desacreditadas e que a PILF pôde contribuir para a qualidade de vida, para o respiro dessa Sim, pessoa? sim, sem dúvida. Na verdade, ela foi constituída já nessa dinâmica, tá? Mesmo antes da associação estar lá constituída de direito, de fato, ela já atuava antes, por meio da reunião de alguns profissionais fantásticos, pessoas que realmente empáticas, né, e que carregam consigo esse germe da empatia transformadora, que não conseguem ficar inertes diante de uma situação como essa. Pessoas fantásticas que a gente ainda vai ter a oportunidade de trazer para conversar, para conhecer melhor elas e como é que elas estão atuando nesse cenário aí, dentro desse contexto.
E que aí, desde o início da associação, foram atuando, agindo em favor de pessoas, sem pensar na questão financeira, sem pensar na questão, vamos dizer assim, de resultado que teria sobre aquilo, pelo propósito mesmo, né? Como a gente disse, são profissionais, eles precisam também, têm a sua vida financeira, né? Tem os seus compromissos, mas até pelo fato de estarem totalmente alinhados, a atuação desses profissionais está alinhado com o seu propósito e, e eles, vamos dizer assim, entenderem isso e irem para cima, agirem com isso, eles conseguem a excelência de atuação. E a associação, ela acabou se tornando um hub disso, de pessoas excelentes, né? Uhum. Que são colaboradores, que são consultores, que são desde a área da saúde emocional, da saúde física, né? Fisiológica, na parte de jurídica, contábil, de Uhum. negócios, né? E Então, justamente pela PILF atender em todos os âmbitos sim, da vida da pessoa, como a sim, gente já comentou aqui, né? A saúde financeira não estando em dia, quando a pessoa está realmente lá no fundo do poço financeiro, impacta em todas essas áreas. Então, a PILF tem como pilares sim. trabalhar as outras partes da roda da vida. Nós temos, por exemplo, a associada constituinte, né? Que ela participa da associação antes dela ser, vamos dizer assim, oficializada, né, dela ser formalizada, que ela viveu uma situação de extrema abusividade por parte de uma instituição financeira Uhum. absurda e que estava teve a sua saúde comprometida, teve a sua situação, a saúde emocional e saúde física comprometida, viveu uma situação de extrema insegurança, angústia, ansiedade, e aí teve insônia, teve depressão, Já falou as palavras-chave, né? Ansiedade, eh, depressão. pacote completo. Realmente, nesse momento, Claudemir, eu tenho certeza que tem muitas pessoas se identificando Sim, com essa sim. associada. E aí ela confessa que em determinado momento nem ela mesma acreditava que fosse possível. E a gente foi adiante nesse movimento que eu comentei contigo, sabe? De guerra. São batalhas, né? Uma batalha, mais uma batalha, um passo, mais um passo, né? Um degrau que vai subindo, dá sequência, vai ao próximo nível. E aí, uma pessoa que tem extremo comprometimento com a associação, que se coloca à disposição das pessoas, né? Da pessoa que for, para conseguir auxiliar e para servir de ponte também desta pessoa até a associação, né? Uhum. Eu estou falando de uma associada constituinte nossa, que é a Karen, e além disso nós tivemos vários outros associados constituintes mesmo, né? E que contribuem, Em breve tem depoimento da Karen tem, nas redes sociais, né? O pessoal tem, fica ligadinho que em logo, logo breve, tem. em breve está Ela chegando, com um sorrisão no rosto, né? sim, A gente consegue ver que é agora sim uma qualidade de vida, uma sim, tranquilidade, até sim, porque, né, Claudemir, o sorriso, quando te roubam o sorriso, te roubam também a autoestima, te sim, roubam a vida, sim, né, sim. Claudemir? A palavra base é essa, né? Qual é o começo desse processo todo, tá, Michele? Quebra a autoestima da pessoa. Uhum, É a primeira uhum, coisa que eles fazem. Porque uhum. quando quebrou a autoestima, não, A pessoa já não consegue mais não dar passos, né? consegue Não consegue mais ir pra mais. cima. Não, não vai. Ela perde força, perde potência, perde capacidade, tanto do ponto de vista emocional como fisiológico. Entende? Então, essa engrenagem toda aí que funciona hoje para moer pessoas,
primeira coisa que eles fazem é quebrar a autoestima da pessoa. Uhum. Quebrou a autoestima da pessoa, daí eles vão arrancar dela tudo que eles puderem, Uhum. sem escrúpulo nenhum. Por quê? Porque quem está lá em cima das organizações não está nem aí para isso. E Uhum. quem está no meio das organizações está preocupado em resolver a sua fatura, bater meta, entregar número. E assim, o raciocínio no final das contas é esse, né? Antes chorar a tua mãe do que a minha, né? O Uhum. pensamento é esse, né? Aham. Então, assim, no final das contas, começa por isso, quebra a autoestima, a pessoa perde referências, deixa de acreditar nela, deixa de olhar para ela, de entender ela e de saber assim, tá, mas não, isso não tá certo, isso não, ela para de acreditar nela, ela para de acreditar nas referências que ela tinha de valores, né, na, na fé dela, sabe? Por quê? Porque ela começa a questionar isso tudo, porque ela, como uma pessoa de valores, uma pessoa correta, idônea, que está passando por essa situação, ela pensa assim, tá, mas eu tento, né? Eu me esforço por ser a melhor pessoa possível para ter o melhor pai, a melhor mãe, a melhor irmã, o, sabe? E aí essas coisas vêm contra mim, sabe? E a pessoa daí ela começa a questionar a referência de valores dela, que não está errada. O problema todo é essa quebra da autoestima. Começa por isso. Uhum. Claudemir, é todo um tratamento que a PILF oferece, né? Queria que você falasse um pouquinho mais, desde a hora que a pessoa chega até na PILF, na parte prática, né? Sim, Ela vai ter que contar o que está acontecendo, então já quebrando aqui um tabu e deixando bem claro, até trazendo essa questão do acolhimento que a PILF tem, que a PILF oferece. sim, Então, é importante a pessoa saber que vai chegar na PILF, vai ter que contar o que está acontecendo, vai ter que abrir o jogo e vai ter que entender que o jogo se joga com vários jogadores, exato. inclusive que a PILF faz o trabalho dela Sim, e a pessoa que é o jogador principal, também que tem que fazer a parte dela. sim. E nessa chegada da pessoa à associação, é importante que, assim, ela comece a compreender isso, comece a entender que ela não está indo a uma instituição que vai julgar, que vai condenar, tá? Ela. Não, nós estamos lá justamente esperando ela chegar para trazer a questão dela para gente. Por quê? Uhum. Porque se ela tiver tratar isso com sofrimento, eu vou ter que falar, eu vou ter que. O pensamento, é importante que o pensamento, gente, seja o seguinte: existe um lugar onde eu vou conseguir dividir o fardo que eu preciso carregar. Então, vamos ficar com mimimi, vamos ficar com, né, com salvaguardas, não, vamos lá e vamos falar, vamos entregar, ó, aqui, ó, isso, e esta é uma das questões que é importante, que a gente vai abordar mais adiante, que é a seguinte: a diferença entre a responsabilidade e a culpa. Quando a gente fala de culpa, a gente está falando de um fardo emocional. Então, assim, nós já vivemos num país concebido com culpa, né? Então, isso já vem de séculos, tá? Mas, enfim. é, E aí, essa culpa, ela só, dependendo da situação, ela se potencializa, né? Ela cresce de uma forma absurda. Então, é importante as pessoas perceberem. Vamos, vamos olhar a situação da seguinte forma, agir da seguinte forma. Vamos agir. Primeiro, tem que agir e agir da seguinte forma: tira a culpa fora e fica só a responsabilidade. Quem é responsável? Sou eu. Eu sou o responsável? Sou. Ok, tá tudo certo. Estou conseguindo as alternativas de solução agora? Não estou conseguindo. Então vem para cá, vem aqui, né? Vem para nós. Porque como funciona? A pessoa chega, aí a gente, ao mesmo tempo em que
começa a coletar essas informações a respeito do cenário financeiro como um todo da pessoa, a gente vai, sim, já fazendo um trabalho de atendimento, de direcionamento, tá? Por quê? Porque é um começo, é um princípio. Nós temos preparado para a associação a organização de grupos que vão, no primeiro momento, de apoio entre eles mesmos, sabe? Assim, ó, gente, a gente vai fazer um congresso aqui, vamos fazer uma troca de ideias, sempre alguém pode ajudar o outro. E aí você entenda, talvez você já teve a oportunidade de presenciar algum tipo de reunião desse tipo. Por que é tão importante? O melhor remédio para curar depressão, ansiedade, angústia é trabalhar por alguém. É o melhor remédio, né? E quando essas pessoas estão em grupo, elas lá, ao mesmo tempo em que elas são as atendidas, elas também estão atendendo, então elas também estão se beneficiando. Então é bem tirando o julgamento, como você falou. Sim, A pessoa, ela tira o julgamento dela, sim. porque ela também sabe que vai encontrar um lugar que todo mundo que tá ali já passou pela situação, então é muito importante saber É, que eu posso falar tranquilamente, porque o julgamento, né, o medo do julgamento pode fazer a pessoa paralisar. sim. O medo é outra ferramenta bem utilizada, né? Então, assim, o medo é a, a ferramenta e o objetivo é quebrar a autoestima, tá? Uhum. Então, a gente pode enxergar as coisas dessa forma. E a partir do momento que a gente consegue pegar essas informações, que a pessoa consegue compartilhar esse fardo conosco, que para nós é o nosso propósito, ela já vai se beneficiando disso, já vai recebendo algumas orientações, e a tendência com o passar do tempo e com a, o aumento da estrutura da associação é que essa rede de amparo se amplie ainda mais. Uhum. Inclusive, né, a gente já conversou para que você, como conhece várias pessoas, profissionais que atuam desde na área terapêutica, de é, educação financeira Uhum. e comportamental também, né? Então, assim, vamos, é o que a gente busca, né? A gente busca Que esse tenha essa network, rede de sim, contatos, exatamente, trabalhando também é nessa o área network, educativa. porque não há quem consiga ficar, vamos dizer assim, inerte Uhum. diante do propósito. Mesmo que seja pouco, se a pessoa Uhum. tiver a possibilidade, é claro, né, ela vai fazer questão de contribuir de alguma forma. Com certeza. A gente tá chegando no finalzinho aqui desse primeiro episódio, mas eu queria te perguntar antes disso, pra gente ir indo pros finalmente aqui. É possível sair do endividamento, Valdemir? Sim, é possível sair do endividamento e melhorar muito a angústia, a frustração, que em muitos casos foi a origem causadora dessa situação desagradável. Então, é um processo, é uma caminhada, mas ela exige, antes de mais nada, uma decisão de responsabilidade, mas, novamente, sem fardo de culpa. Não culpe, não se culpe, não se julgue, porque a gente sabe como funciona. Se a pessoa, se ela for se julgar e se punir, ela vai se julgar e se punir de uma forma mais dura, a pessoa de valor, ela vai se julgar e se punir de uma forma mais dura do que o seu próprio algoz. Muito bem, Claudemir, eu quero agradecer imensamente essa parceria, parabenizar a PILF por toda essa missão tão bonita e, claro, que traz solução para as pessoas que estão numa situação delicadíssima e que são milhões de pessoas aqui no Brasil. Eu queria que você fizesse mais uma vez o convite
especial para as pessoas Sim, que estão nos acompanhando, para que conheçam a PILF e também aqui compartilhem e acompanhem as redes sociais. perfeito. Pessoal, participem desse movimento, contribuam com ele, é, sigam a PILF nas redes sociais, se inscrevam no canal e compartilhem os nossos conteúdos, as orientações que nós passamos. Isso é extremamente importante e dessa forma você também vai estar contribuindo para auxiliar alguém. Mesmo que às vezes você não saiba quem é, não saiba aonde isso vai chegar, mas isso vai auxiliar alguém e de alguma forma vai trazer bons frutos para você também. E em breve a gente retorna com muito mais conteúdo, Claudemir. Obrigado, Michele.